Olá, abençoados. Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira. Bem-vindos sejam todos. Sempre pedindo aí os amados irmãos que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda a outros irmãos, e que sempre declarando que é muito prazeroso me reunir aqui como igreja, e que a igreja de Cristo, que não é parede, que não é CNPJ, e que são vidas compradas com seu sangue na cruz. Estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja para que conheçamos o verdadeiro evangelho e discernimos as coisas espirituais. Então, amados, hoje nós temos aqui uma mensagem da qual tem como tema nós, os filhos de Deus, não somos daqui. Então, levando essa mensagem aqui para os amados irmãos, principalmente para os evangélicos que se encontram aí no engano dos cães gulosos chamado pastor, do qual criaram as empresas e denominam de igreja, e que na verdade a igreja sois vós, a igreja somos nós. Cada um de nós, como eu já preguei, somos um membro da igreja de Cristo. Então, olha, explicando, abrindo o evangelho e mostrando aqui no evangelho que nós, os filhos de Deus, não somos daqui dessa terra, não somos daqui desse mundo cósmico, e que, meu amado, os filhos de Deus, como eu já preguei, são os espíritos do qual ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E por que eu estou pregando e explicando isso daqui? Para te provar, principalmente, né, que o teu pastor te engana, que a tua religião, de uma maneira geral, te engana e que não tem Cristo. Toda e qualquer religião, meu amado, é só engano. É só engano, não tem Deus, não tem Cristo. Tem o quê? Tem doutrina de homens. Então, dito estas coisas, vamos direto aqui ao assunto. E eu vou abrir para vocês aqui Efésios 1:4, mostrando e provando que nós, os filhos de Deus, nós não somos daqui, meu amado. Olha, Efésios 1:4. Vou ler e vou explicar, tá? Assim como nos escolheu nele aqui é Cristo, nele aqui é Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, meu amado, explicando, Deus, ele já nos escolheu desde antes da fundação do mundo, é o que está escrito aqui. E eu, como cristão, eu vou crer no que está escrito aqui, ou vou crer no pastor ou na igreja? Claro que eu vou crer no que está escrito. Esse negócio de ouvir o evangelho e dizer que é mentira, não é para os cristãos. E é para quem, Lira? Para os evangélicos, para os religiosos. Os religiosos, né, de uma maneira geral, é que quando ouve o evangelho, ao invés de receber e crer, ele diz que tudo é mentira. Por quê? Porque ele se acostumou com a mentira do cão guloso chamado pastor e vive contra Deus, meu amado. Então, olha, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Pergunta, você evangélico, você católico, você religioso,
Antes da fundação do mundo, você existia? Claro que não, macho. Claro que antes da fundação do mundo, o Haroldo Lira, né, não existia. E quem foi que Deus escolheu? Os espíritos, meu amado. Deus é pai dos espíritos. Deus não é pai da carne. Deus, ele não teve uma relação sexual com a tua mãe para ser teu pai. Quem teve uma relação sexual com a tua mãe foi o teu pai. E aí nasceu tu, macho. Quem é o teu pai é o marido da tua mãe. Quem é o pai do Lira é o seu Dácio. E o pai espiritual é Deus, meu amado. É Deus. Que infelizmente, né, as religiões querem fazer com que você creia que Deus é teu pai. É pai do Lira, é pai do Richard, é pai do Alexandre, é pai da Jéssica, é pai da Isabelle. E quando na verdade, meu amado, Deus não é pai de carne e sangue. Deus é pai dos espíritos. Então, por isso, a mensagem, nós, os filhos de Deus, não somos daqui. Nós quem, Lira? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos. Então, olha, prosseguindo aqui, né, lendo e explicando, coisa que o teu cão guloso não faz, Hebreus 2,14. Olha, isso aqui é maravilhoso demais, amado. Olha, Hebreus 2,14, provando, né, que os filhos de Deus não são daqui, meu amado, como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era uma participação de Deus em carne como filho, e que, lógico que ele, o filho de Deus, não era daqui. E nós somos igual a Jesus de Nazaré. Nós somos os filhos espirituais. E eu vou provar para você agora, olha, Hebreus 2,14, olha. Visto, pois, que os filhos, você vê que esses filhos aqui tá no plural. Significa o quê, Lira? Que não é só um filho, macho. Que não era só Jesus de Nazaré. E era quem? Jesus de Nazaré e os outros filhos, do qual eu me incluo. Do qual eu me incluo pela fé, meu amado. Então, olha, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixe também ele quem? Cristo, mas Deus. Deixe desses filhos, né? Desses filhos espirituais, de todos esses filhos espirituais, do quais são filhos de Deus, né? Ele também participou. Deus participou como filho de carne e sangue. E Lira, o que é uma participação de carne e sangue? É um espírito revestido de carne, macho, que é o que nós somos. Meu amado, olha, presta atenção. Nós não somos um ser humano com experiências espirituais. É o contrário. É o contrário. Enquanto o teu enganador chamado pastor quer te apresentar a Deus como carne, né? Nós somos filho de Deus, né? Nós somos espírito revestido de carne. Então, nós não somos seres humanos com experiências espirituais. É o contrário. Nós somos seres espirituais que viemos do nosso país chamado céu e que estamos aqui para ter uma experiência humana. Ou seja, nós estamos aqui numa participação comum de carne e sangue. E o que é isso? Meu amado, é a mesma coisa que Jesus de Nazaré teve. Jesus de Nazaré era um espírito revestido de carne. Qual foi a carne que Jesus de Nazaré se revestiu? Aquele judeu, meu amado. Aquele judeu chamado Jesus de Nazaré. E que quem estava dentro daquele judeu, daquela carne, era Deus mesmo, o Espírito, numa participação de carne e sangue, como eu
é o filho de Deus, que eu não sei qual é o meu nome espiritual, está numa participação comum de carne e sangue nesse corpo de Haroldo Lira, e que ele se move dentro de mim. Então, eu vou provar para vocês que nós não somos daqui e que nós estamos aqui, né, enviado por Deus, e todos os nossos dias já estão determinados. Todos os nossos dias. Vai chegar a hora que esse prazo dado por Deus, essa validade dado por Deus dessa participação espiritual aqui na terra, ela vai vencer. Quando essa validade vencer, esse corpo físico, esse corpo terreno, ele vai morrer, ele vai padecer e vai para o cemitério, vai para o ágio, vai para a sepultura, vai para o inferno. Que inferno é sepultura, não é o inferno criado pelas religiões para te fazer medo, meu amado. Então, olha, Hebreus 2,14, visto pois que o filho tem participação comum de carne e sangue, deste filho, ele, Deus, igualmente participou. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, meu amado, presta atenção a essa explicação, porque isso daqui é o entendimento espiritual. Isso aqui é o ministério do Espírito, do qual Deus Jesus de Nazaré, que era Deus, disse para aquela mulher no poço de Jacó: haverá tempo em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Então, esse evangelho do qual eu vos prego, e que outros pregadores da graça de Deus pregam, porque Deus revelou, e nós pregamos para quê? Para a salvação da metanoia, a salvação da mente, a salvação do engano das chamadas igrejas que só te roubam e te ameaçam. Então, olha, ele aqui teve participação comum de carne e sangue, ele, Deus, dentre todos os filhos de Deus. Para quê? Ele teve participação para que por sua morte destruísse aquele que tem, aqui está no presente. Ainda tinha. Por que, Lira? Porque aqui está antes do ano 70. Porque aqui está antes da consumação da escatologia. E que ainda faltava a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. Não é dessa, não é para o futuro, é daquela. Qual é aquela? Aquela em que Jesus de Nazaré estava vivendo. Ele e os discípulos, e Paulo. Então, faltava ainda a profecia de Daniel 9, 24, né? A invasão do Império Romano através do filho da perdição, do qual foi o general Tito, e que para a destruição do templo. Então, meu amado, quem é esse diabo do qual Deus, através da sua morte, ele destruiu, que o pastor ainda continua com ele vivo? Que não é esse diabo aqui, meu amado. Que não é esse diabo, o diabo do pastor, o Satanás, o demônio, o inferno, tudo isso aí é mentira, nada disso existe. E que eu já expliquei para vocês. Então, Lira, qual é o diabo de Hebreus 2,14, do qual Deus, através da sua morte, ele destruiu esse diabo que tinha ainda o poder da morte? A lei de Moisés, meu amado. A lei de Moisés, os mandamentos e ordenanças, né? A lei de Moisés era o opositor. Que diabo do original é acusador. Que é exatamente o que o teu cão guloso faz, pregando o quê? A primeira aliança, pregando a lei de Moisés, onde só tem acusação. Que Deus vai voltar
e tu vai ficar, que o teu dízimo está atrasado, que tu está roubando a Deus, que tu é um ladrão, que o diabo vai voltar na tua vida com 7. Meu amado, pelo amor de Deus, sai desse engano, sai dessa mentira, deixa de viver essa tua vida, né, contra Deus, meu amado, que é o que os evangélicos fazem. Os evangélicos, eles pensam que estão adorando a Deus e que, na verdade, eles são opositores ao evangelho, são opositores, né, às grandezas de Deus, meu amado. Lira, o que é as grandezas de Deus? A escatologia consumada. Tudo o que ele já fez, que vocês não aceitam, e tu quer fazer, canela de fogo. Então, olha, o diabo do qual Deus ele destruiu, de Hebreus 2,14, era o que, Lira? A lei de Moisés, meu amado. A lei de Moisés. E por que diz que aqui ele ainda tinha o poder da morte? Porque a lei ainda estava em vigor, né, fisicamente. Quando Jesus de Nazaré falou na cruz, tetelestai, está consumado, tudo já estava consumado espiritualmente. Antes, porém, todavia, ainda restava a profecia de Mateus 24:34 e a profecia de Daniel 9:24, da qual se consumou no ano 70. Aí sim, esse diabo, que era a lei de Moisés, ela foi totalmente destruída com a queda do templo e deixou de existir. E que daí por diante estabeleceu uma nova aliança, um novo e vivo caminho, onde todos nós temos acesso ao Pai. Não é para tu ter pastor, o teu pastor é Cristo. Não é para tu ter igreja, você é um membro da igreja de Cristo. Então, meu amado, explicado essas coisas, né? Eu vou te explicar aqui quem era o diabo de Hebreus 2,14, do qual eu já disse que era a lei de Moisés, e que, olha, aqui em Efésios 2, né, 15 e 16, olha, o que era o diabo, né, o que era o diabo do qual Deus, ele, através da sua morte, ele destruiu. Olha, Efésios 2, 15 e 16. Olha, 15, aboliu na sua carne. Qual era, Lira, a carne do qual aqui Efésios está falando? Jesus de Nazaré, mas através da carne dele, através da morte dele, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ou seja, o diabo, o acusador, que era o que? A lei de Moisés, que era sombra. E aqui, esclarecendo melhor, Hebreus 2,15, aboliu na sua carne, olha, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, que era o que? A lei de Moisés, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Lira, qual foi essa paz que Deus, através da sua carne, ele fez a amizade, da qual existia a inimizade? Qual era essa inimizade? A circuncisão e a incircuncisão. Ou seja, os judeus e os gentios. Através da morte dele, né, ele fez, olha, porque aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, havia gentio e havia judeus, a circuncisão e a incircuncisão, né, e que havia uma inimizade entre esses dois povos. Então, através da sua morte, né, através da sua morte, através do cumprimento, né, de mandamentos e ordenança,
Ele pegou os dois e criou somente um. E Lira, quem é esse um? A Israel celestial, ou seja, a igreja de Cristo, ou seja, os filhos de Deus, os espíritos, a Israel celestial. A Israel celestial, né, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver. A Israel celestial é a igreja de Cristo, para sempre, são os seus eleitos, do qual ele santificou, purificou e que passou a fazer morada em nós. Em cada um membro da igreja de Cristo, ele habita. Então, meu amado, isso é maravilhoso. E no 16 ele diz, olha, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Qual é, Lira, esse só corpo que Deus reconciliou? A igreja, meu amado. A igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, ele pegou a igreja dele que estava separada, né? Que estava desconciliada com Deus, ele reconciliou e dos dois ele fez somente um. Quem é? Já falei, a Israel celestial. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, meu amado, isso é maravilhoso. Olha, Filipenses, né? Dando continuidade aqui a esse tema, que tem como tema, nós, os filhos de Deus, não somos daqui. Filipenses 3:20, olha. Aqui, meu amado, a gente fala, a gente explica e a gente mostra bem direitinho. Não é esse tumulto que tem aí fora, que ninguém entende nada. Olha, Filipenses 3:20, ó. Pois a nossa pátria está no céu. Então, meu amado, se conforme esse texto aqui está dizendo que a minha pátria está no céu, e aqui nós estamos falando das grandezas de Deus, aqui nós estamos falando do ministério do Espírito. Claro que eu não estou falando do meu país, né? Do país do Haroldo Lira, que é o Brasil. Aqui nós estamos tratando de coisas celestiais, de coisas espirituais, de coisas do nosso Pai maravilhoso, que é dono de tudo e que criou todas as coisas. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está no céu. Então, meu amado, se a minha pátria está no céu, eu não sou daqui. Eu, o Filho de Deus, o Espírito revestido de carne, né? Eu não sou daqui, meu amado. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, explicando, né? Porque aqui nós temos a revelação do Evangelho e não passa uma vírgula. Por que, Lira, que em Filipenses 3:20 Paulo está dizendo aguardamos? De onde aguardamos? Olha, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito fácil de explicar, que esse doutor em teologia, né? Ele não sabe de nada, ele frequentou uma faculdade só para enganar, macho, para enganar as pessoas. Esses pastores, esses professores da escola dominical, esses chamados bispo e agora bispa, não sabe de nada. Sabe enganar, roubar os filhos de Deus. Meu amado, olha, Paulo está falando aqui de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque Paulo e os filipenses, do qual Paulo está se dirigindo aqui, que esta carta é aos filipenses. E eu estou agora passando para vocês. Vocês evangélicos, vocês religiosos, tentando salvar a tua mente, a tua metanoia do engano.
Então, por que Paulo aqui está falando que está aguardando? Porque Paulo e os filipenses e todos eles lá, eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem. Lira, quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, meu amado. Que não ficou de voltar para mim e não ficou de voltar para tu e não para o cão guloso, porque Jesus de Nazaré, mais conhecido como Filho do Homem, foi uma participação de Deus somente para Israel, e que só quem estava aguardando ele era o povo que viveu naquela geração. Qual geração, Lira? Do ano 70, macho. A primeira era cristã, o primeiro século da era cristã. E que por isso que Paulo disse que estava aguardando. Por quê? Porque essa carta aqui foi escrita antes do ano 70. Então, eles estavam aguardando. E que quando seria a volta dele, do Filho do Homem? Que o cão guloso manda tu esperar? Se deu no ano 70, meu amado. Se deu no ano 70. Não é 1970, é ano 70, que já está com 2000 anos. Então, olha, continuando aqui e provando para vocês, né, religiosos, que os filhos de Deus não são daqui. 2 de Coríntios 5:20, já passou do tempo, vou tentar controlar aqui até os 30. 2 de Coríntios 5:20, olha. Isso aqui é maravilhoso, meu amado. Olha, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, meu amado, o que é um embaixador? O que é um embaixador? O que faz o embaixador? O embaixador, ele sai do país dele de origem e vai para outro país representar o país dele de origem. Então, meu amado, se eu sou o embaixador de Cristo e o país de Cristo é o céu, então eu, o Espírito, do qual eu não sei o nome, e que está revestido da carne de Haroldo Lira, numa participação comum de carne e sangue e que tem validade, né? Eu vim de lá do céu, enviado por Deus, a esse país chamado Brasil, e eu estou aqui exatamente nesse momento representando o meu país, meu amado. E Lira, qual é o teu país espiritual? Qual é o país do Filho de Deus que habita no espírito do Lira? O céu, meu amado. O céu. Não vai passar mal, não vai morrer, que a tua mulher, o teu filho precisa de tu, amado. Olha, dando continuidade aqui e provando que nós, os filhos de Deus, não são daqui. Vou tentar levar aqui até o fim, porque é muito maravilhoso. Olha, vou ler aqui Jó 10. Olha, Jó 10 e 11. Aliás, Jó capítulo 10, versículo 11 e 12. Então, Jó 10, 11 e 12. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Aqui Jó reconhecendo, né, que ele é um espírito revestido de carne, do qual eu estou confessando aqui, através desse canal Haroldo Lira, e para todos os meus irmãos em Cristo, né, que estão aqui numa participação comum de carne e sangue, que são os espíritos, que são os eleitos, que são os filhos de Deus. Efésios 1:4, do qual eu iniciei essa pregação lendo Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, que o teu pastor manda tu aceitar Jesus, esse mentiroso. Olha, Jó 10, 11 e 12. Olha aqui, né? Coisa maravilhosa. Jó reconhecendo que ele era um espírito,
que ele sempre foi um espírito. E o que foi que Deus fez com Jó, que foi a mesma coisa que ele fez com nós. Fez com Haroldo Lira, fez com a Isabelle, fez com a Jéssica, fez com Geraldo Moraes, fez com Elcio Jesus, fez com meu amigo Bruno, e etc, e etc, e etc. Então, olha, Jó 10:11. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Me entristeceste. Então, aqui Jó, né, ele está reconhecendo que ele era um espírito. E o que foi que Deus fez? Olha, revestiu ele de carne, meu amado. E que esse espírito de Deus, né, ele foi revestido da carne de Jó. Meu amado, isso é maravilhoso demais, meu amado. Dá vontade de ter uma coisa. Olha, Jó 10:11-12. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. 12. Olha, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Meu amado, isso é maravilhoso demais, meu amado. Tudo isso daqui, do qual Jó reconheceu, né? Reconheceu que ele era um espírito e que Deus revestiu ele de carne e que cuidou dele. Isso é a mesma coisa para conosco, meu amado. Recebe isso pela fé. E isso vai passar a valer na tua vida, meu amado. Tu vai viver sem medo. Sem medo de nada. Sabendo quem você é. De onde você veio. E para onde você vai. Glória a Deus, meu amado. Olha, dando continuidade aqui ainda com Jó. Jó 38:4-21. Já passou dos 30. Olha, meu amado, porque, meu amado, isso é tão maravilhoso que fica difícil da gente controlar o tempo. Olha, Jó 38:4, olha, aqui é Deus, tá? Aqui é Deus falando com Jó. Aqui é Deus falando com o espírito revestido de Jó. Olha, onde estava tu? Aqui eu vou falar Jó, para que vocês tenham um entendimento melhor, tá? Então, aqui é Deus falando com ele, com Jó. Onde estava tu? Onde estava tu, Jó? Quando eu lançava o fundamento da terra? 5. Dize-nos se tens entendimento. Quem lhe pôs a medida, se é que o sabe, Jó? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38:6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? 7. Quando as estrelas da alva, estrelas são anjos, tá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E rejubilavam, todos os filhos de Deus, ou seja, os espíritos. E ele continua ainda aqui no 18, né, pulando, ele continua perguntando a Jó. Aqui, meu amado, é Deus perguntando a Jó. Olha, tens ideia, Jó? Tem ideias nítidas da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? 20. Para que as conduza aos seus limites e discirna as veredas para a sua casa. Então, aqui ele continua, e aqui, né, ele diz, falando com Jó, ele diz assim, tu sabes. Então, ele fez todas essas perguntas aqui para Jó, e no 21, Jó 38:21, ele diz, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso
entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva. Então, Deus faz todas essas perguntas aqui para Jó, né? E no 28 ele diz, e no 21 ele diz, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então, Deus aqui, ele está falando com o Espírito, está falando com o Espírito de Jó, que já existia desde antes da fundação do mundo. Então, para concluir aqui, isso daqui eu não poderia deixar de ler, porque isso daqui é maravilhoso demais. Concluindo aqui essa pregação de hoje, que tem como tema nós, os filhos de Deus, não somos daqui. Olha, Salmo 139, aqui é Davi reconhecendo, né, que ele é um eleito por Deus, um escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, e que ele foi enviado para lá, né, para Israel, e que teve uma participação comum de carne e sangue em um homem terreno chamado Davi. Então, olha, Salmo 139, 1, eu vou ler para vocês aqui para concluir, vai passar um pouco, mas vale a pena. Vou ler do 1 ao 17, olha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui é Davi, né? Davi reconhecendo a Deus, que ele já conhece ele desde antes da fundação do mundo, assim como conhece eu, como conhece você e conhece todos os eleitos de Deus. Olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. 2. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Isso aqui, né? Isso aqui que Jó que Davi está confessando, eu estou confessando nesse momento. Você, eu creio que está confessando nesse momento de que você é um eleito, um escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, que e que são os espíritos. Entende, meu amado? Que são os verdadeiros filhos de Deus. Então, Davi continua aqui continua no 3 e diz assim, ó: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Claro, ele sabe tudo, meu amado. Ele sabe tudo. Lira, caiu um ônibus lá num determinado lugar. Por que Deus não fez nada? Meu amado, Deus, antes desse ônibus ser construído, Deus já sabia que ia acontecer isso. E que Deus, ele não é emotivo, ele não é emocional. Todas as coisas estão determinadas por Deus, meu amado, e nada pode ser frustrado. Isaías, né? Isaías 45, 7. Eu faço o mal, eu faço o bem. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus, ele não tem inimigo, macho. O inimigo de Deus são os pastores. O inimigo de Deus são os padres, são o Papa, são os bispos. Esses caras que instituíram religiões e que pegam a palavra de Deus e comercializa, esses são os inimigos de Deus e que já estão julgados. São todos filhos da perdição e que vieram para cá exatamente para isso. Assim como eu, como você, fomos enviados para cá para pregar o evangelho, né? Sem o evangelho dando de graça o que recebeu de graça, exortando, engrandecendo o nome de Deus e dizendo que tudo já está consumado e é para você viver somente por fé. Então, nós fomos enviados para isso. E esses caras aí vendendo um grão de feijão por R$1.000, tu acha que um infeliz desse é filho de Deus? Claro que não, meu amado. Claro que não. Então, olha,
Salmo 139, 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Meu amado, olha, é Deus, Ele sabe todas as coisas. E nada pode ficar oculto, porque nada é oculto aos olhos de Deus. E antes de tu pensar em falar, né, Deus já sabe todas as coisas. Então, infelizmente, né, o religioso, ele compra um carro, né, ele trabalha, ele compra um carro e bota lá, sou dizimista fiel. Foi papai que me deu. Meu amado, isso é uma blasfêmia contra Deus, macho. É você chamar ele de mentiroso. Por quê? Porque dízimo é mandamento e ordenança em que ele aboliu na sua carne. Ele destruiu. Pra quê? Pra tu viver por fé, meu amado. Não é tu crer que o teu pastor orou e que tu ganhou o carro. Esse carro, meu amado, tu ganhou porque tu trabalhou. E às vezes você nem pagou ainda. E você já está dizendo que é seu. E muitas vezes tu pede um emprego e os caras vêm e tomam o carro, macho. Tomam o carro. Porque tudo que vocês vivem é uma mentira. Então, olha, Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás e por diante. Isso aqui, né? Davi falando com Deus, declarando a Deus que ele já sabe todas as coisas, que nós não podemos esconder nada dele. Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Então aqui, né, Davi e eu confessando, né, para onde, Senhor, eu posso me ausentar do teu espírito? Para lugar nenhum, meu amado, para lugar nenhum. Então, ele continua e diz assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, meu amado, Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onisciente. Deus é o único que está em todo lugar. Que esse cão guloso, desgraçado, chamado pastor, junto com esse bispo, né, ele diz, né, que o diabo deles, ele é onisciente, ou seja, ele é igual a Deus. Por que, Lira? Porque, meu amado, aqui na Tristão Gonçalves, aqui em Fortaleza, nesse momento, tem um desgraçado chamado pastor expulsando o diabo do escravo da religião dele. E lá no Rio de Janeiro, nesse mesmo horário, tem outro desgraçado chamado pastor, também expulsando o diabo de outro escravo da religião deles. E que lá em Minas Gerais, nesse momento, tem outro mentiroso expulsando o diabo de outro escravo. E assim sucessivamente. Lá nos Estados Unidos, nesse momento, tem um desgraçado chamado pastor expulsando o diabo de um escravo. Lá na Alemanha, lá na França, lá no Uruguai, lá no Paraguai. Meu amado! Quer dizer que o diabo que esse desgraçado inventou, que não existe, ele é onisciente, ele está em todo canto? Não, meu amado, não. Só quem crê nisso são os evangélicos. Nós, os cristãos, nós não acreditamos nisso, meu amado. Nós acreditamos na escatologia consumada e que Deus não tem opositor, que Deus não tem inimigo, que o diabo não existe, o diabo é a tua carne. Tu quer conhecer o diabo? Pega um espelho bem grande e olha para tu, macho, que tu vai ver o diabo. Então, olha, Salmo 139, 11. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Meu amado, e a tua destra me susterá. 11. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meu amado, isso é maravilhoso. Salmo 139, 13. Pois tu formaste o meu interior. Então, aqui também, né, Davi está reconhecendo que ele é um espírito revestido, é um espírito que ele já existia desde antes da fundação do mundo e que Deus enviou ele lá para Israel e que ele foi revestido da carne, né, daquele judeu chamado Davi. Olha, pois tu formaste o meu interior. Qual é o interior, macho? Qual é o interior do homem exterior? Qual é o interior de Haroldo Lira, o homem terreno? O espírito. Deus formou o meu interior desde antes da fundação do mundo. Olha, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, macho. Lira, o que é isso? Olha, quando a tua mãe ficou grávida, né? Esse Espírito de Deus que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, quando você estava em formação, né, no ventre da tua mãe, como eu no ventre da minha mãe, Deus enviou esse Espírito, e esse Espírito ele se revestiu de Haroldo Lira através do meu Espírito. Ou seja, nós sempre fomos de Deus. Nós sempre fomos de Deus. Nós, antes de nascer, o Haroldo Lira, nós, os homens terrenos, antes de nós nascer, nós já era de Deus, meu amado. Que esse teu cão guloso manda tu aceitar Jesus, meu amado. Acorda. Então, olha, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Claro! Maravilhoso demais, meu Deus. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos? Nada é encoberto, meu amado. Quando no oculto fui formado, olha, a mesma coisa de Jó, e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, macho. Meu amado, meu amado, meu amado. Os teus olhos, Deus, né? Deus, antes de Davi, antes de Haroldo Lira ser formado, né? Ele já me viu, meu amado. Ele já me viu, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Então, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Você sabe o que é uma substância ainda informe? É sem forma. Informe, o contrário de forma. Então, antes de o Davi, ele ser formado no interior, no ventre da mãe dele, né? Deus, ele já via ele. Como assim, Lia? O Espírito. Os Espíritos. Salmo 139, 16. Já vou acabar. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, olha, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, meu amado, vive tranquilo, vive em paz. Olha, tudo que o homem semeia, ele vai colher. E Lira, o que tu quer dizer com isso?
O que eu quero dizer com isso, meu amado, é que nós, né? Nós como terreno, nós como seres humanos, como Haroldo Lira, nós semeamos na nossa carne. E através dessa semeadura, né? Nós vamos colher. Vamos colher o quê? Câncer. Vamos colher o quê? Vamos colher, vamos colher câncer. Vamos colher doenças venéreas. Vamos colher vários tipos de doenças, vamos colher coronavírus, diabetes, e que, meu amado, você vai viver com essa doença, mas tu não vai morrer por causa dessa doença. Por que, Lira? Me explica aí. Por causa disso aqui, meu amado, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, os teus dias estão tudo determinado. Tu não vai morrer por causa do câncer. Tu vai morrer com o câncer, mas tu não vai morrer por causa do câncer. Tu vai aguentar o câncer, tu vai viver o câncer, até chegar o dia determinado por Deus, que está escrito no livro todos os teus dias. É isso, meu amado. É isso. Não é a macumba do teu pastor. Então, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Para terminar, Salmo 139, 17. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, meu amado, o nosso pensamento, né, não é o pensamento de Deus. O nosso desejo não é o desejo de Deus. Todos os pensamentos e o desejo de Deus é relacionado a nós, que são os espíritos, e que estão aqui numa participação comum de carne e sangue, estão tudo determinado. E que mesmo antes de você pensar ou pedir alguma coisa, Deus já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo, meu amado, e já providenciou antes de você pedir. Então, olha, dito estas coisas, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, né? E que tenham tendo entendimento espiritual dessa palavra, que tem como tema, nós, os filhos de Deus, não somos daqui. Concluindo, pedindo aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha essa mensagem, para que as pessoas que estão, os filhos de Deus que estão na escravidão da religião, venha entender o evangelho e que venha adorar a Deus somente em espírito e verdade. Então, meu amado, um abraço a todos, graça e paz, e até a próxima.